Whoa! 102 hours of that. I got a camera! Você com certeza já se deparou com alguma dessas mensagens de erro quando jogava ou assistiu alguma partida de COD Zombies. E se você pensava que era bug ou algo do tipo, saiba que na verdade o problema mesmo é que o jogo é mal feito mesmo. No vídeo de hoje, irei explicar cada um desses erros do Black Ops 2 Zombies. E ao final do vídeo, você verá como desenvolver um jogo às pressas pode custar muito quando se trata de estabilidade. É importante deixar claro que os valores e erros que vocês verão nesse vídeo são possíveis de acompanhar graças a um programa feito pela comunidade chamada Erro Tracker, que a função é justamente você rastrear a progressão desse erro e ver conforme ele vai aumentando. E se você joga pelo Plutônio, você pode usar alguns comandos no console do jogo para ver esses erros também. E obviamente, preciso deixar claro logo de início que muitas coisas, se não tudo que será dito aqui, só acontece após muitas e muitas horas de partida. Se você joga em seu multiplayer, zombies, campanha ou até easter egg casualmente, apenas algumas horas por dia, você provavelmente não vai nem chegar perto de ver qualquer um desses erros. Enfim, cheiro de enrolação e bora lá. Erro de 25 dias. Antes de explicar esse erro, vou precisar explicar algo para deixar o resto do vídeo mais fácil de entender. Vou falar sobre o limite de inteiros em 32 bits. Em programação, um inteiro ou integer é um tipo de variável usado para armazenar números inteiros, como 1, 2, 10, 50, menos 300, 115, 935, 3 milhões, etc. Essa variável tem um valor máximo que consegue ler, sendo esse valor de 2 milhões, 147 milhões, 483.637, tanto positivo quanto negativo, ou simplesmente 2 elevado a 31. Tenha em mente que esses códigos antigos são feitos usando esse sistema de 32 bits. Uma coisa a ser mencionada é que quando o jogo está aberto por muito tempo, vai acontecer um bug que chamamos de erro de 25 dias. Explicando de forma simples, lembra do limite de 2 elevado a 31? Então, se o jogo passa desse valor, porém em segundos, vai acontecer esse erro, onde o jogo congela e você não consegue mexer em nada. Isso também acontece no Black Ops 3 da mesma forma, e no Black Ops 1 acontece algo meio diferente. Em vez do jogo congelar, a tela irá ficar toda preta. Você até consegue ouvir e jogar o jogo, mas você não verá nada. Por isso lá, esse erro é chamado de Black Screen. E o motivo desse erro ser chamado de erro de 25 dias é que demora aproximadamente 25 dias para acontecer, pois esse valor de 2 milhões aí, em segundos, dá mais ou menos 24,8 dias, arredondando 25 dias. Esses 25 dias contam a partir do jogo estar aberto, então mesmo que você fique pausado, só do jogo estar aberto, esse contador já vai contando. Uma forma de resolver isso seria ficar com o jogo aberto por mais 25 dias, mas é muito raro partidas tão longas assim sobreviverem sem o jogo dar crash ou algum erro do tipo. Por isso, zombie players tentam terminar suas partidas antes de 25 dias. Um exemplo famoso que aconteceu um tempo atrás foi no mapa Nachtdream Totem do Black Ops 3, onde para chegar no round máximo leva em torno de 300 horas. E o jogador Tom Fantasy, para conseguir esse round antes de 25 dias, teve que jogar uma média de 12 horas por dia. Querem vídeo sobre essa partida lendária? Comentem aí. Hunt Error. Esse é um clássico. Se você acompanhou recordes em meados de 2014 a 2016 nos mapas Transit e Mob of the Dead, você com certeza viu essa mensagem. Hunt a lock a line, fail on 8 bytes. Demorou muito para a comunidade descobrir o que tudo isso significava, mas hoje em dia, finalmente temos uma resposta. O que acontece aqui é um erro de alocação de memória persistente. Toda vez que você troca de arma, compra um item na parede, usa o pack a punch ou qualquer coisa que faça o modelo da arma sair da sua mão, o jogo precisa carregar as informações daquele modelo. O problema é que o motor do BO2 reserva alguns bytes de memória para cada uma dessas trocas, mas ele nunca libera esse espaço de volta. Esse é um erro clássico de programação, onde o sistema pede memória, mas não a devolve após o uso. Nos consoles, esse limite é de apenas 3 MB. Isso significa que após um certo número de trocas de armas, ou interações como facadas, jogar granadas, etc., o limite é atingido e você toma essa mensagem de Hunt Error. É por isso que em mapas como Transit ou Mob of the Dead, esse erro era muito comum, pois a estratégia principal da Transit é você dar a facada antes de usar a shotgun, pois assim você consegue matar os zumbis com ela, evitando que ela superaqueça. E na Mob, você precisa usar o machado, e o jogo, a cada uso do machado, ele faz uma dessas locações. No PC, esse limite é muito maior, chegando a 15 MB, o que torna o erro praticamente improvável de acontecer, mesmo em rounds altíssimos. E só para finalizar essa parte, com um cálculo simples, podemos ter uma ideia de quantas vezes você pode dar facada, mudar de arma, antes de tomar o Hunt Error. No PC, o valor do Hunt começa em 2.780.728 bytes. O valor máximo é de 15 MB, ou seja, 15.728.640 bytes. Fazendo a diferença entre esses dois, temos o valor de 12.937.912 bytes.
E como cada facada ou troca de arma aumenta em 64 bytes, só precisamos pegar esse valor e dividir por 64, para sabermos quantas facadas podemos dar. E tá aí, no PC, após 202.311 troca de armas, facadas, arremessos de granadas, etc., você toma um Hunt Error. Pois é, dá pra ver que esse valor é gigantesco. Por muitos anos, acreditávamos que esse erro simplesmente não existia na versão de PC do jogo. E bem, ele existe, só que é enorme. Na versão de console, sabemos que o valor é de 3 MB, o que seria 3.145.728 bytes. Não sabemos qual valor em bytes o Hunt inicia, mas vamos partir do suposto que se inicia em 0, o que provavelmente não é o caso, mas vamos supor que seja. Dividindo esses 3.145.728 por 64, temos 49.152. Esse valor seria o número de troca de armas e facadas, etc., que você pode fazer no console antes do Hunt Error. E bom, vendo assim dá pra ver que a diferença é absurda. Isso provavelmente foi por causa das limitações de hardware da versão de PS3 e Xbox, pois ambos tinham apenas 512 MB de memória RAM disponível. Então, os devs tiveram que fazer algum milagre aí pro jogo rodar estavelmente nessas versões. Bom, pelo menos por um certo período de tempo. E antes que você pergunte, esse erro e outros que você verá nesse vídeo também existem no Black Ops 1, talvez até no Black Ops 3, mas como esse vídeo é sobre o BO2, focaremos nele. Eventualmente, eu posso fazer um vídeo assim por outros jogos da franquia. Ah, e a título de curiosidade, alguns dias atrás, foi descoberto que se você apertar o botão do teclado para tirar uma screenshot, você toma Hunt Error na hora. Mas só se você tiver um monitor com resolução maior que 1080p, tipo um monitor 2K, 4K ou maior. É, cada loucura, né? Erro de Child e erro de Parent. Aqui as coisas começam a ficar mais complexas. Para explicar o próximo erro, precisaria abordar brevemente o conceito de Child e Parent em GSC, que é a linguagem de programação onde o código é feito. Imagine que o motor do jogo é tipo pai, ou Parent. Quando você inicia uma partida, esse script principal começa a dar ordens e criar filhos, ou Childs, que são processos dependentes, também chamados de threads. Um Child nasce com uma determinada função no script, depois outro Child com outra função, e assim por diante. Mas, como todo erro que você viu e verá nesse vídeo, existe um limite de Childs e Parents que podem existir ao mesmo tempo, e justamente aqui, onde a pressa do desenvolvimento do jogo cobrou seu preço. Em muitas situações, os programadores do jogo fizeram esses scripts, mas esqueceram de colocar uma linha ou uma função com um comando fundamental, a parte que você manda esse processo morrer depois que a ação dele acaba. O resultado? Bem, o jogo fica entupido com processos fantasmas, que continuam rodando sem fazer nada, só ocupando espaço. Chega um momento em que o motor do jogo tenta criar uma nova thread para uma ação, e devido ao acúmulo de threads fantasmas, o jogo dá o famoso erro de Child. Ok, essa é a parte teórica, mas como isso se aplica na gameplay? Bem, agora eu vou mostrar os principais exemplos disso durante a gameplay. Mystery Box. No Black Ops 1, existe o que chamamos de Box Error, que é um erro causado por usar muita caixa. Isso acontece porque o código da box cria duas threads. A primeira thread é a que ele espera que você pegue a arma da caixa. Porém, esse código está mal feito, e mesmo que você pegue a arma, o jogo não vai encerrar esse processo. E a segunda thread, ele espera que você hackeie a arma que estiver na caixa, e após isso, ele vai encerrar a thread corretamente. Mas espera aí, o Hacker Device só existe no mapa Moon do BO1. Exatamente. Quando a Treyarch lançou a DLC do mapa da Moon, eles adicionaram essa thread no código da caixa. Porém, eles esqueceram que o hacker só existe em um mapa. E isso meio que foi com todos os outros mapas do jogo, que a estratégia de round alto envolve usar a caixa para passar os sounds. Tá, e o que o BO2 tem a ver com isso? O problema é que a Treyarch reaproveitou esse código no BO2, mesmo nenhum mapa do BO2 sendo o Hacker Device. Isso significa que o Box Error, que até então era o erro exclusivo do BO1, também existe pro BO2. O exemplo mais fácil de citar é o atual recorde mundial do mapa Town, Round 100 do jogador Sliver. Enquanto usava a caixa, o jogo dele volta para o menu principal. Apesar de não ter mensagem de erro na tela, o jogo dele congelou. Na época, não sabíamos o porquê, mas agora temos certeza que isso foi um Box Error. Mas temos uma pequena forma de burlar esse problema no BO2. No código do jogo, a forma de encerrar a thread é você fazer um respin na caixa, que seria você trocar a arma que tá lá. A forma mais fácil de fazer isso é com o hacker, mas não é a única forma. No BO2, se você jogar um mapa que possui granada EMP, você pode jogar ela quando a arma estiver na caixa, e isso irá encerrar uma dessas threads, diminuindo o número de threads ativas, evitando que tome erro de child devido a usar muita caixa. Mas em mapas que não tem EMP, como o Town, não tem o que fazer. Continuando a lista de coisas que aumentou o child, agora temos o ônibus da Transit. O ônibus possui dois principais problemas: abrir e fechar as portas dele, e o ônibus estacionar em uma das paradas. O primeiro é bem simples. Toda vez que você abre a porta e fecha, você causa um leak, ou vazamento, das variáveis de SC. Já o segundo é bem doido. Quando o ônibus estaciona em alguma das paradas, isso mexe no pathing dos zumbis, que é tipo o caminho que eles fazem quando eles estão andando pelo mapa, o que contribui para o erro de child. É muito comum ver partidas de trânsito no PC que terminaram dessa forma.
Com descobertas recentes, hoje temos uma solução para esse problema. Se antes do ônibus estacionar você ficar uma zona à frente dele, o jogo irá considerar que não tem ninguém próximo a essa parada e irá seguir seu percurso naturalmente. Por exemplo, se estiver na Bus Depot, basta ficar logo antes da entrada do túnel. Se estiver no Diner, é só ficar nessa névoa depois da placa. Se estiver na Farm, você tem que ir mais longe, precisa estar perto da área do milharal. E se estiver na área da energia, é só ficar logo à frente, como no Diner. E caso você esteja na cidade, é só ficar na névoa antes da lava, que também funciona. Lembrando que você precisa ficar na área à frente do ônibus. Se tentar ficar na área de trás, não vai funcionar. E caso seja jogando com amigos, todos os jogadores precisam fazer isso, senão o ônibus vai estacionar. Saindo de trânsito e agora falando de forma geral, outra coisa que aumenta o Child é matar os zumbis antes que eles saiam por completo do chão. Se você jogou speedruns em Buried, com certeza já camperou nessa área acima do Perth Speed Cola. Mas você sabia que ficar matando os zumbis antes deles saírem por completo do chão ferra com o seu jogo? Pois é, ao matar eles dessa forma, você não deixa a thread relacionada ao spawn dele encerrar corretamente. Mas calma, não precisa se preocupar, porque não demora muito para os zumbis ficarem fortes e você não conseguir matar eles dessa forma. Então não precisa se preocupar tanto assim. A menos que você faça uma estratégia de round alto por muitas e muitas horas, onde matar os zumbis saindo do chão seja a estratégia. Aí você estaria fudido. Reconstruir janelas. Sim, você ouviu direito. O BO2 é tão cagado que até reconstruir janelas por muito tempo cria threads que não são encerradas, e isso faz você tomar erro de Child. Bem, nesse ponto, acho que você já entendeu que o que faz o Child aumentar e eventualmente dar erro na partida é o acúmulo de threads que não são encerradas. Então os próximos exemplos eu serei bem mais breve. Cajado de fogo e cajado de raio em Origins. Diferente do cajado de gelo e de vento, que foram feitos para matar os zumbis em qualquer rodada, os cajados de fogo e de raio possuem dano fixo. E se eu mencionei eles aqui, você sabe exatamente o que acontece. Quando esses cajados causam dano aos zumbis, eles vão criar threads. Até aí tudo bem, mas o problema é que essas threads só são encerradas quando os zumbis morrem. E como as armas possuem dano fixo, elas não matam pra sempre. E não demora muito para você tomar erro usando esses cajados. Felizmente, no BO3, a Treyarch se ligou nisso e consertou ambos os cajados, de fogo e de raio. Então no BO3 pode usar eles sem se preocupar com o erro, embora eles sejam bem ruizinhos. Paralyzer. Se você usa Paralyzer, a Wonder Apple do mapa Buried, nos zumbis por muito tempo, e de preferência em algum round muito alto onde eles não vão morrer com facilidade para ela, você pode tomar erro de Child também. Buildables. E finalizando sobre Child, temos os Buildables, que são os equipamentos que você pode construir em alguns mapas, como a turbina, a Turbo-Steam, o escudo, o ressonador, por aí vai. Mas o erro relacionado a esse equipamento é mais profundo do que você imagina. Vamos falar primeiro da turbina e do ressonador. Todos os equipamentos, eles têm um problema. Quando você pede eles para o seu inventário, digamos que você dá um leak no Child. E quando você põe eles no chão, também. Porém a turbina é ainda pior. A turbina possui um sistema chamado Watchers. Esses Watchers são responsáveis por verificar se tem algum objeto próximo da turbina que precisa de energia. O problema é que se você pegar a turbina, pôr ela no chão, aí você pega essa mesma turbina de volta pro inventário e põe no chão de novo, você meio que vai duplicar os Watchers. E bem, aí já viu, né? Watchers duplicados, threads não encerrados, eventualmente um erro da hora na sua tela. Fora isso, também tem o problema da turbina ficar fazendo animações de ligar e desligar várias vezes na partida. Já o ressonador é um pouco diferente. Quando ele faz os zumbis caírem no chão, sem matar eles, isso contribui um pouco pro erro de Child. Ou seja, você não matar os zumbis e fazer eles caírem no chão em vez disso, com essa animação, é um problema e isso também contribui. Isso também explica porque nessa estratégia antiga de Buried, as pessoas tomavam erro muito cedo, porque o ressonador está matando os zumbis antes de saírem do chão, e eventualmente também faz eles tombarem às vezes. Hoje em dia, para evitar esse erro, os jogadores têm duas opções. Na estratégia do Juggernaut, usam granadas ao War Machine para destruir a turbina, evitando que você tenha que reposicioná-la várias vezes. Ou, caso fique sem munição da War Machine, posicionar a turbina nessa parte de cima, pois mesmo ali em cima, ela consegue fornecer energia para o ressonador ali embaixo, e quando você precisar quebrá-la, basta atrair os zumbis para perto dela e deixar que eles a destruam. Parent. E bem, até agora não falei do Parent. Isso porque é muito raro alguma ação no jogo causar leak nele. Mas existem alguns exemplos. Em Mob of the Dead, se você atirar muito com a Thunder Dead com o kit ácido, seja o tiro completo ou em single shot, isso, por algum motivo que não sabemos ainda, contribui para o erro de Parent, e a longo prazo pode dar erro no seu jogo. Lembrando que quando eu falo erro, eu digo as mensagens de erro, tá? Não se preocupem. Outro exemplo são as partidas de Buried no console. A maioria das vezes que os jogadores tomaram erro em Buried, não foi erro de Child, e sim de Parent, diferente do PC, que geralmente o Child é o problema. Não temos uma resposta concreta para isso, mas muito provavelmente o motivo é porque no console o valor máximo pro Parent é muito menor do que no PC. Mem Tree. O Mem Tree, ou Memory Tree, é uma estrutura onde ficam armazenados todos os dados que o jogo precisa.
Antes de poder usá-los, o jogo precisa carregar coisas na memória. E no BO2, o limite é de 65.536 nós, ou nodes em inglês. Geralmente, quando o jogo não precisa mais de algo, ele libera espaço sozinho. Mas nem sempre esse é o caso, e veremos mais sobre isso. Um exemplo clássico desse erro são os Denisens na Transit. Denise, caso você não saiba, é esse bicho escroto aí que gruda na sua cabeça. Esse é o nome dele. O problema acontece principalmente com o despawn por distância. Sabe quando você sai correndo com o Denisen e simplesmente some na névoa? Então, nesse momento, o jogo tenta remover o bicho da memória de forma bruta, ou seja, deletando ele. E isso faz com que o espaço que o Denise ocupa na estrutura não seja liberado corretamente. O resultado é que o espaço na lista continua ocupado. Mesmo em momentos que você mata ele com armas ou facadas, isso pode acontecer do espaço não ser liberado. E aí já viu, né? Gerador em Origins. Caso você não saiba, o número máximo de zumbis que podem estar vivos ao mesmo tempo é 24. E em Origins temos a mecânica dos geradores, onde ao ligar o gerador, esses zumbis templares irão dar spawn para atacar o gerador e dificultar a ativação. O que acontece é o seguinte: como o jogo é feito para suportar apenas 24 zumbis vivos por vez, se você ligar um gerador com os 24 vivos, o jogo irá eliminar 5 desses zumbis para dar spawn aos templários. Uma estratégia que se popularizou recentemente em Origins foi de você iniciar a animação de ligar o gerador, porém não deixe ele ligar por completo, e depois ligar de novo, repetindo isso até matar todos os zumbis do round. Embora isso seja mil maravilhas, infelizmente isso contribui para o erro do Mem-3, e o motivo é bizarro. O gerador, ao ser ativado, ele força a exclusão dos zumbis do mapa para liberar espaço para o templário. Porém, o problema mesmo surge quando essa exclusão acontece enquanto o zumbi está executando alguma animação específica controlada pelo script, como nascer do chão ou pular por algum obstáculo. Quando o zumbi é removido do jogo durante uma dessas animações, o sistema não realiza a limpeza correta dos dados associados a essa animação. E como a função do script que iniciou o movimento não é finalizado ou descartado direito, esses dados de animação permanecem alocados na memória do jogo, acumulando-se cada vez mais que isso acontece, e eventualmente causando erro de Mem-3. Felizmente no BO3, a Treyarch resolveu esse problema. Elevadores em Die Rise e Bleedouts. Em Die Rise, quando esses elevadores têm perks e matam os zumbis, acontece o mesmo problema. Os zumbis são deletados de forma incorreta, ou que causam um leak no código do jogo. Outra coisa que também contribui pro erro de Mem-3 são os zumbis que dão bleed out. Quando o jogador está muito distante dos zumbis, é comum o jogo fazer eles morrerem e darem respawn próximo ao jogador. Esse respawn não mata os zumbis. Não no sentido de diminuir quantos ainda faltam por round acabar, só fazer eles morrerem e nascer de novo. O problema é que em mapas como Die Rise, se o zumbi cai do prédio ou fora do mapa, o jogo vai usar essa mecânica de bleed out e fazer ele dar respawn, contribuindo também pro erro de Mem-3. Embora não seja em todos os mapas ou situações que o bleed out aumenta o Mem-3, é sempre bom evitar quando possível. Animing Error. No motor do BO2, cada movimento, seja do zumbi ou dos jogadores, ocupa um espaço de animação. O problema é que o motor EW Engine tem um limite rígido de quantos desses slots de animação podem estar ativos, sendo esse valor de 4.096. E Origins é um bom exemplo do código se auto-sabotando. O único mapa que isso acontece é em Origins, com menção honrosa Buried, pois nas primeiras semanas de lançamento era comum você tomar esse erro de animação. Sabe-se lá por quê. Mas com o lançamento da DLC da Origins, a Treyarch consertou esse problema na Buried, mas eles estragaram a Origins, porque esse foi o último mapa de DLC, então eles deixaram de dar suporte ao jogo com atualizações e patches de correção para esse e diversos problemas que o jogo possui até hoje. O culpado disso tudo tem um nome. Existe uma função chamada Clear Animing. Ironicamente, esse comando que deveria servir para limpar a memória e evitar vazamento de animing, é justamente ele que causa o problema. O que acontece é o seguinte: toda vez que o script tenta encerrar uma animação usando esse comando, o motor, em vez de liberar o espaço, ele faz uma alocação para processar a limpeza, e nunca a devolve. Ou seja, é tipo você tentar secar o chão com um rodo que solta água, e a cada passada, quanto mais tenta limpar, mais você entope de água. Nesse caso, entope o espaço da memória. E o principal vilão nisso são os robôs. Mais especificamente, os pés dele. Toda vez que eles passam pelo mapa, o jogo inicializa as escrotilhas de todos os 3 robôs ao mesmo tempo, e essas escrotilhas são os pés que você pode entrar neles, executando o Clear Animing repetidas vezes. O problema é que mesmo que apenas um dos 3 robôs passe, a inicialização de todas as escrotilhas será feita, e mesmo que você faça easter egg para poder jogar rounds altos, os robôs continuam a passar pelo mapa normalmente, então não ajuda em nada. Pois como os robôs continuam vindo para sempre, essa função do Clear Animing sempre vai ser ativada toda vez que um robô passar pelo mapa, e devido aos robôs nunca pararem de vir, eventualmente essa animação vai dar leak de anime, e aí você já viu, né? Por isso, o Origins ficou conhecido por ser um mapa que dá erro sempre entre 25 e 26 horas de partida. J-Spawn. Provavelmente um dos erros mais famosos em jogos. Para entendermos o J-Spawn, preciso explicar o conceito de entidades. No motor do COD, quase tudo que não é uma parede estática é considerado uma entidade. Zumbis, jogadores, power-ups, granadas, armas, a caixa, equipamentos, a música easter egg do mapa e outros exemplos, tudo isso são exemplos de entidades. O J-Spawn, conhecido como Game Spawn,
é o nome da função do motor responsável por materializar essas entidades no jogo. O G-Spawn, assim como outros erros, ocorre quando o limite máximo que o jogo suporta é atingido, nesse caso, o limite máximo de entidades. E após isso, ele tenta dar spawn em mais uma. Quando isso acontece, ele dá a mensagem de erro causada pelo G-Spawn. Bem, ok, esse é o conceito. Agora, como isso se aplica ao BO2? Os únicos mapas que temos relatos de sofrer com o G-Spawn são dois: Mob of the Dead e Transit. Começando com o Mob, preciso explicar o conceito de Mestre Spawn. Pense no Mestre Spawner como se fosse um ponto do mapa onde todos os zumbis que forem nascer passam por ali antes de realmente nascerem no mapa. Se você viu speedruns de Nuketown ou tem no Dare Totem do Black Ops 3, você com certeza já viu pessoas atirando nessa parte do mapa e fazendo kills. O motivo é que esses são os Mestre Spawners desses mapas. Os zumbis irão aparecer ali por milissegundos, antes de nascer no mapa de verdade. Porém, se você conseguir matar eles nesse curto espaço de tempo, o jogo irá contar como uma kill real, e isso conta para a progressão do round. Beleza, e em Mob, o Mestre Spawner desse mapa fica aqui na First Room. O problema vem agora. Às vezes acontece do jogo matar o zumbi no Mestre Spawner antes dele dar spawn no mapa. Chamamos isso de Anchor Death, ou Morte Âncora em português. O que acontece é que quando você está muito longe, o jogo tenta fazer o despawn por distância de um zumbi que ainda está preso no Mestre Spawner por âncora de script. Como o motor do jogo tenta deletar algo que ainda está sendo inicializado, a função falha e a entidade fica meio que travada ali como se fosse um fantasma. Cada vez que isso acontece, você perde um dos 1022 slots de entidade que o jogo possui para sempre. Essa descoberta é relativamente nova, então não sabemos muito bem como isso acontece e nem como evitar de forma definitiva. Mas uma coisa que ajuda é ficar próximo a esse Mestre Spawner. Em Mob, existem duas principais estratégias. Uma delas chama-se OnlyFans, que consiste em você ficar na área do Speed Cola matando zumbis com a trap do ventilador. O problema é que esse lugar é muito distante do Mestre Spawner da First Room, então é muito comum partidas de Mob terminarem por G-Spawn, pois quanto mais longe você estiver do Mestre Spawner, maiores as chances daquele zumbi que eu mencionei morrer no Mestre Spawner antes de nascer, de fato, no mapa. A outra estratégia que os jogadores usam em Mob é usar a armadilha de ácido na área da cafeteria, pois é bem mais perto do Mestre Spawner, e embora seja mais lento que a OnlyFans, praticamente todos os recordes mundiais em Mob foram pegos usando ela, mas ela não é um solucionador de problemas. Mesmo nessa estratégia, ainda pode acontecer do zumbi do Mestre Spawner bugar e eventualmente você tomar erro de G-Spawn. O recorde mundial do mapa conseguiu ir até o reset usando ela, mas ele chegou bem perto de tomar o G-Spawn, e a maioria das partidas cooperativas de Mob acabaram por G-Spawn também, então ainda tem muito a ser descoberto sobre esse mapa e sobre esse erro. Já em Transit é a mesma lógica, porém o problema acontece em algumas situações. A primeira situação é se você ficar na área da farm com a porta aberta. Isso faz os zumbis nascerem muito longe do jogador, e você contribui tanto pro erro de J-Spawn quanto pro erro de Meme-Tree, pois a porta aberta faz os zumbis nascerem dentro de toda a área da farm, e eventualmente eles vão dar respawn por o jogo considerar que estão muito distantes do jogador. Então você pode acabar tanto tomando erro de Meme-Tree quanto de J-Spawn se a porta estiver aberta. Outro lugar seria na área do Diner, mais especificamente aqui onde você compra o Guava Knuckles. Não sabemos muito porquê, mas se você ficar nessa parte, acontece aquele mesmo problema do zumbi morrer no Mestre Spawn por distância. Mas ao que tudo indica, o problema é só essa parte do telhado mesmo, pois se você ficar na área do Diner normal, isso não acontece. Já na área da energia, aqui seria a mesma lógica da farm aberta, devido aos zumbis nascerem em lugares muito distantes do jogador, e isso irá contribuir tanto para o Meme-Tree quanto para o J-Spawn. Alguns jogadores de trânsito já ajudaram essa estratégia e relataram tomar erro de J-Spawn também. E por fim, não é muito comum, mas pode acontecer, você tomar J-Spawn jogando na área da cidade, mesmo com o Mestre Spawn da Transit ficando na própria cidade. Nessa área aqui onde fica a Mystery Box, pode acontecer do zumbi do Mestre Spawner dar respawn mesmo ele estando muito perto de você, pois o Mestre Spawner de toda a Transit e todos os mapas da Transit, né, Town, Farm e Buzzipot, eles são no mesmo lugar, eles são aqui na área da Town. Mas jogo bugado é assim mesmo. Eu já ia me esquecendo de mencionar outro mapa em que isso é um problema, Dire Rise. Em Dire Rise, se você tomar uma down e tiver o perk do Rio Sul, durante a ativação desse perk, caso os zumbis morram para Sleepfire, ou pro elevador, ou pra Temple Steam, você toma o J-Spawn. Não fazemos ideia do motivo disso, mas já foi o motivo de diversas partidas de Dire Rise acabarem no passado por causa disso. Felizmente o J-Spawn não é tão recorrente em outros mapas assim, é só mais nesses mesmos que eu citei, principalmente em Mob. Sound Freeze. Finalmente tiramos o último erro do jogo, pelo menos no momento desse vídeo. De todos mencionados nesse vídeo, esse aqui é a descoberta mais recente, literalmente alguns meses atrás. O problema é causado por um vazamento de memória relacionado ao contador de referência de string. Eu sei que você não entendeu. Calma que eu chego lá. Quando esse contador de 16 bits, ou seja, 2 elevado a 16 ou 65.536, ele transborda, o jogo tenta acessar um espaço de memória que não existe mais, pois o valor fica negativo, o que faz o jogo travar, o famoso freeze. Em algumas partidas, em vez de freeze, aconteceu essa mensagem de conexão interrompida. Mas não se engane, ambos os exemplos foram causados pelo mesmo problema. Tá, mas o que causa esse leak? Bem, prepare-se. Literalmente, o zumbi fazer som. É isso mesmo. Toda vez que você mata um zumbi que está fazendo um som, tipo gritando ou som de quando ele te ataca, o jogo deveria liberar espaço na string do som desse zumbi, pois ele foi morto. Mas obviamente, se estou falando disso aqui, não é o que acontece. Então, após você matar 65.536 zumbis que fazem som,
o jogo dá o freeze e a sua partida acaba. Por algum motivo que não sabemos ainda, esse freeze é mais comum em Transit, praticamente nunca acontecendo em outros mapas. Embora algumas partidas em Mob of the Dead tenham terminado pelo freeze, indicando que talvez esse problema exista lá também. Se você acompanhou recordes mundiais em Transit nos últimos 3, 4 anos, você com certeza viu isso, a partida dar freeze do nada. Pois bem, é tudo devido a esse maldito erro. O maior problema disso é que não temos como controlar quais zumbis vão fazer som ou não, então meio que o recorde mundial de Transit com o tempo se tornou uma questão de sorte, quem mata menos zumbis que emitem som ou não. E bom pessoal, o vídeo finalmente chegou ao fim. Tentei o meu melhor para explicar de uma forma simples, porém com detalhes técnicos, porque acho assim fica bem mais interessante. Obviamente o jogo tem diversos problemas, como vocês puderam ver, mas claro que tudo isso é porque o jogo não teve tempo para passar por todos os testes que ele merecia. E também porque o ano era 2012. A Treyarch não esperava que as pessoas fossem se dedicar ou jogar rounds tão altos. Tanto é que o round limite pro BO2 é o mesmo do BO3, round 255. Mas isso é papo para outro vídeo. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta aí se quer um vídeo desse para BO1 ou BO3. Na descrição eu vou deixar listado todas as pessoas que me ajudaram na produção desse vídeo, seja com o roteiro dele, edição ou informação sobre os erros. Um abraço e até mais.